Boa noite. Estamos aqui iniciando a live junto com o Sebron, Grupo Oncoclínica, sobre o direito dos pacientes oncológicos. Essa live ela faz parte do grupo SEAMA, que é o Centro dos Amigos da Mama, que a gente já se reúne há mais de 10 anos aí, fazendo orientações, orientando pacientes, familiares, acompanhantes sobre os direitos dos pacientes, dos acompanhantes, né, que estão em tratamento oncológico. Então, a nossa convidada é a Raquel Valadão, que é assistente social do Sebron. Eu sou Jaqueline Amaral, psicóloga, psico-oncologista e coordeno esse grupo junto com a doutora Maria Márcia desde meados de 2004 e a gente vem aí agregando uma série de palestras de participantes que vêm aqui para a gente fazer boas trocas, né? Então, perguntas são sempre bem-vindas aqui. E a Raquel já chegou, vou estar aceitando a Raquel aqui. E essa live está sendo transmitida aqui no meu perfil, no perfil do Sebron e o da Raquel. E estamos agora aqui com a Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite. Agora eu estou te vendo bem. Você está Tá me me vendo? vendo? Então. Sim. Estava aqui apresentando, né, o grupo SEAMA, que é do grupo Oncoclínica Sebron, e falando um pouco sobre você. Aí você conheceu o grupo SEAMA mesmo antes de entrar no grupo Oncoclínica Sebron. É um grupo que é aberto, que a gente recebe pessoas, né, de vários locais, não é um grupo fechado somente para os pacientes daqui. E esse é o nosso objetivo, da gente estar realmente trazendo informações para melhorar a qualidade de vida, adesão ao tratamento e tirar uma série de dúvidas que podem acontecer. Então, Raquel, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Grupo SEAMA. E eu já falei um pouco sobre você, que você é assistente social, você tem uma carreira aí importante dentro da área, e vou passar para você se apresentar aí para a gente começar a conversar. Você está ficando de lado aqui agora. Aí agora. Ajeitando aqui. Então, Raquel, você está nessa área já tem bastante tempo, não é isso? Já tem quantos anos que você está na área da assistência, como assistente social, trabalhando com pacientes oncológicos? Então, como paciente oncológico, já tem quase 10 anos que eu trabalho nessa área, né? Voltada sempre para os direitos, os benefícios que o paciente oncológico tem. E a partir de quando inicia o tratamento, o nosso maior objetivo é apresentar esses benefícios aos pacientes, né, fazendo com que esses direitos sejam atingidos, né, que todos possam ter acesso a eles. Isso. E a gente tem que lembrar que o câncer, ele é uma doença multifatorial, a gente não tem só um fator que venha né, ocasionar o câncer. E por isso a gente trabalha numa equipe multiprofissional, multidisciplinar, em que o assistente social tem um papel muito importante aí nessa equipe multi. Eu gostaria que você pudesse até para elucidar um pouco, porque existem equipes que não têm ainda o assistente social, né? Qual é o papel do assistente social dentro dessa equipe multidisciplinar? E eu sei que você está sempre, né, atendendo o tempo inteiro pacientes, os pacientes estão chegando. Como que esses pacientes chegam até você e qual o seu papel? Então, o paciente ele passa por mim assim que ele recebe o diagnóstico, né? Que ele já conversou com o médico, que o médico já colocou o tanto o paciente quanto os familiares a par de toda a situação, né? E isso acaba acarretando um sofrimento a mais pelas questões da parte financeira e social, que é onde o assistente social entra, né? Para tentar, naquele turbilhão
de informações, né, e pensamentos que logo surgem, né, à cabeça do paciente, a gente tentar esclarecer e amenizar esse processo que ele vai passar, né, com relação à parte financeira, à parte social, o que pode ser favorecido naquele momento, a questão do trabalho, a questão mesmo dos benefícios financeiros, no qual é o que vai mais ajudar nesse momento, porque tudo a partir daí muda na vida do paciente, né? São situações novas que ele vai enfrentar e, na maioria das vezes, não estão preparados financeiramente para isso, né? Então, o papel do assistente social esclarecer essas informações, né? Porque o paciente, às vezes, nem sabe que ele tem esses benefícios, que ele tem esses direitos, e que isso vai ajudar nesse período de tratamento. Exatamente. E então, quer dizer, nós estamos falando aqui de políticas públicas, políticas sociais, nós estamos falando de várias coisas que eu vim aprendendo ao longo desse tempo, né? Assistindo você falar, às vezes te consultando de algum paciente que eu estou atendendo. Quais são as orientações básicas para as mulheres, né? A gente tem aí a questão de reconstrução, tem algumas coisas que são relativas às mulheres. Nós estamos no mês de março, o mês, né, das mulheres. Quais orientações básicas você faz quando uma mulher chega ao seu consultório? A maioria dos cânceres de mulher, segundo o INCA, são os cânceres de mama. De mama. Então, como está assim no mês, né, da mulher, né, a gente foca um pouquinho nesse item, porque tem algumas coisas que, como câncer de mama, é um câncer muito comum, como você mesmo falou, e apresenta uma série de dificuldades para a mulher no enfrentamento desse diagnóstico. Um deles, vamos dizer assim, vamos iniciar a queda de cabelo, que é uma das coisas, né, que influencia bastante no início do tratamento, que é uma das coisas que preocupa bastante a grande maioria, não são todas, mas a grande maioria das mulheres, né? Então, a gente tem no Sebron Oncoclínicas, a gente tem o banco de perucas, que, né, oferece de forma de parceria, né, as perucas e lenços para aquelas pacientes que vão iniciar o tratamento. A gente apresenta logo de início, porque a gente sabe qual é a preocupação naquele instante, né? Então, temos também a orientação quanto às sobrancelhas, da liberação do médico, né? Então, a gente tem toda essa orientação, porque uma das questões da autoestima, principalmente no início do tratamento, né, vai ajudar bastante. Então, agora a gente vai falar dos direitos, né, dos benefícios que o paciente tem, principalmente as mulheres, né, que hoje em dia a maioria das mulheres, né, trabalham fora e preocupam bastante com essas questões políticas, públicas, né, com relação aos direitos, né, o que fazer com o trabalho, o que fazer na escola, o que fazer no estudo, né? Então, Raquel, só antes da gente passar para essa parte, eu achei muito interessante você falar aí do banco de perucas e lenços que a gente tem. E assim, enfatizando que é totalmente gratuito, gratuito. Né? Esse empréstimo, a gente recebe doações de cabelos, a gente encaminha para a Lene House, está com ela ainda, né? Uma grande parceira que oferece essas perucas para a gente desde quando a gente montou o banco há mais ou menos. Já tem um tempo, né? Deve ser uns 12 anos que a gente isso. E então, nisso, a gente tem feito aí, visto grandes campanhas, né? Colégios trazem cabelos, as crianças vêm, né? Crianças, adolescentes. Fazem doações, isso. Ficou muito feliz. Porque às vezes eu tô na rua, recebo também, alguém chega e fala assim, você trabalha no Sebron, você pode levar esse cabelo? Então, assim, é um movimento muito bacana, a gente pode inclusive chamar as pessoas que estão aqui, quem tiver o interesse de estar doando
lá na recepção ele é pesado, a pessoa recebe um certificado, né, de doador, e isso vai ser revertido, e quando chega-se ao Sebron, a pessoa fala inicialmente com você, não é isso? Isso. E lembrando também que nós não atendemos só as pacientes do Sebron. A gente atende toda a Grande Goiânia. Então, assim, se ela estiver enfrentando esse processo em outra unidade hospitalar, nós também atendemos de forma igual, gratuito, né? A gente tem as parcerias com a Lene House para a confecção dessas perucas e a gente não cobra nada do paciente, nem da Oncoclínicas, né? E nem de outras unidades. É um projeto, né, totalmente voltado para pacientes oncológicos. Ou seja, é um projeto realmente gratuito, né? De Gratuito. trocas que o paciente leva, ele usa, depois ele devolve, a gente encaminha para e volta para o banco. E ali a gente tem lenços, a gente tem... Isso, e a gente tem um carinho, um respeito muito bom por esse programa, que todos devolvem, sabe? Todos doam, até aqueles que foram usados durante o tratamento. Então, assim, é um projeto muito bonito, muito interessante, aliás, criado por vocês. Então, assim, aqui a gente só vai dando uma continuidade nesse projeto que ele já existe e que faz um benefício muito grande. Uma grande diferença, né? Grande diferença. E é muito bom que você falou, porque muitas pessoas, muitas mulheres, a temática principal é o cabelo que Sim. pode, né, cair decorrente do tratamento. O médico vai orientar e a gente vai orientando de acordo com o médico. E quando se oferece, como você está falando, a pessoa já se sente acolhida, ela já se sente pronta, né? É lógico que tem pessoas também que não vão ter interesse, que vão ter, né, que já não estão interessados aí, mas a gente tem uma gama de questões que você está fazendo lá, que é bem importante para as mulheres. Né? Uhum. Então o paciente, quando ela começa o tratamento, a primeira preocupação é o trabalho, né? Como é que eu vou fazer esse afastamento, como que vai ficar a minha situação, né, financeira. Então a gente orienta que ela tem o direito de entrar com um auxílio doença, né? É o primeiro momento, e isso através dos órgãos competentes, é o INSS e o órgão qual ela é vinculada. Às vezes é funcionário público, né? Às vezes é público estadual, municipal. Então, cada órgão tem os seus critérios para dar a entrada nesse benefício. Enquanto ela estiver fazendo tratamento, ela vai estar assegurada com esse benefício. Tá? Aí a gente tem outros, tem o saque do FGTS para aquelas que são regidas pela CLT, elas têm os direitos de fazer os saques. Esses saques podem ser parciais, né? Não precisa ser um saque só, podem ser parciais, dependendo da necessidade de cada um e do montante em si que a pessoa tem no fundo, né? Então, assim, esse é um dos principais. E né? que esse primeiro que você falou aí, se você for um funcionário público municipal, estadual ou federal, existe um fundo também, então, para esses funcionários. Sim, é porque eles não são regidos pelo INSS, aí é pelo órgão público federal, mas que tem os critérios que ele tem que procurar o RH da onde ele é lotado para ver quais são as vias que ele tem que seguir. Traz para a gente os formulários, a gente prepara documentos para ele agregar a isso, relatórios, né? Para ele poder entrar da forma mais rápida possível com esse pedido. Ah, sim. Então, o seu trabalho então, é organizar isso junto com a Isso, equipe. junto com a equipe. Uhum. E já Junto com o médico, com o tempo que vai durar o tratamento, né? A gente faz toda essa orientação, que às vezes não, a grande maioria do paciente oncológico, ele não tem assim a ideia de quanto tempo vai durar esse tratamento, qual o período, né? Então a gente ali esclarece, dependendo do que foi
certificado pelo médico, entendeu? A gente tem uma base já, por trabalhar já há um tempo, a gente tem já uma base certa de quanto mais ou menos duraria esse tratamento. Então, a gente já faz esse esclarecimento para a família, a gente conversa com a família, com o apoio social que a família vai ter, né? E emocional, que é o mais importante, do lado dessa pessoa que está fazendo o tratamento. A gente conta sempre com os familiares, né? Nesse propósito, porque pelo menos um diagnóstico do câncer, né? Oncológico, vamos dizer assim, a família tem um papel muito importante nesse segmento. A gente conta com eles sempre, a gente fortalece esse vínculo, essa participação. Ai, que maravilha, né? Porque a doença, no caso o câncer, ele diz respeito à pessoa, mas essa pessoa está dentro de um grupo familiar. E o grupo familiar, ele passa por todas as etapas que esse paciente está passando, né? Então, ele vai no Sim. médico, ele vai no assistente social, nós psicólogos recebemos, eles vêm ao grupo, né? Tanto que o nosso grupo está vinculado ao Centro dos Familiares também, que é o CEAFAM. E é muito importante, porque às vezes a dúvida de um vai tranquilizar o outro, né? Às vezes a família tem uma dúvida que o paciente não tem, e é muito importante. E a gente tem aqui uma pessoa falando assim, um trabalho fundamental para o paciente, familiares, acolhimento, Ales Galvi. Então, realmente, esse acolhimento inicial, ele auxilia nesse impacto que muitas vezes o paciente não está Sim. esperando. Então, isso que a gente está falando, que até o momento, a gente está falando do que chama auxílio-doença, Uhum. que ele vai perdurar durante o tratamento, ele pode ser renovado, né? Então, vamos supor que Sim. se pensa em 6 meses, passa para 8, então tudo isso a partir desse momento, o contato é muito próximo com a equipe e principalmente com você aí orientando esses direitos e benefícios que o paciente tem, né? Sim. E em seguida, se entra em uma aposentadoria, como estão as questões das aposentadorias na área da oncologia e mais especificamente das mulheres? Então, vamos falar da aposentadoria, que é um processo um tanto quanto complicado da gente falar assim logo no início, porque a visão que o paciente tem, né, é que ele teve câncer, automaticamente ele vai poder se aposentar. Essa é uma ideia, né, de que a grande maioria tem, mas ela não funciona na prática bem assim. O primeiro passo é o auxílio-doença, não se entra com o pedido de aposentadoria antes desse processo, né? Até porque o INSS faz essas avaliações com uma equipe médica, né, de peritos, para avaliar toda essa situação, entendeu? Então, o início de tudo é o auxílio-doença, para depois, ali na frente, ver como que vai ficar a situação do paciente, do tratamento, para depois se chegar a uma aposentadoria, caso seja necessário. E aí, os peritos vão pedir também a documentação da equipe que fez o tratamento e a perícia vai ser do INSS ou do órgão que essa pessoa está Vamos, ocupada. competente, isso. Uhum. Esses papéis também são informados por mim, oriento essa questão de que tudo é necessário a comprovação de todos os exames. Um dos primeiros orientações também é que se guarde todo o material que chegou ao diagnóstico, todos os exames, laudos, porque isso vai fazer parte, como eu costumo falar em consultório, da documentação pessoal. Porque todos os benefícios que ele, hoje ou amanhã, solicitar, ele vai necessitar desses documentos, desses exames iniciais, principalmente, que fechou o diagnóstico. Então, essa é uma pasta que o paciente tem que ter guardado ali por vários anos, porque ele sempre vai necessitar dele. Com todos os documentos desde o início e não só para aposentadoria, não é, Raquel? Para entrar com Sim. FGTS também,
existe a compra de carros, Para todos os benefícios, todos os para benefícios. todos. Mas eu não Isso. ficaria adiantando mesmo, não. Vou deixar você indo passo a Não. passo. Eu sei que tem Tá. lá. Então, aí para as mulheres a gente explica a situação de reconstrução mamária, mas isso automaticamente o mastologista, que vai ser o cirurgião, ele vai orientar também a paciente nessa questão da reconstrução mamária e expor as situações a qual ela vai poder optar isso financeiramente ou de vida para ela, né? Então, a partir disso é que ela vai ter essa consciência, né? Mas tudo isso também é explicado, como eu já falei, pelo mastologista e que ele vai expor todas as situações da qual ela vai escolher, tá? Então, assim, para quem está na rede pública, a reconstrução mamária, ela foi, né, autorizada, então ela tem esse direito de fazer essa reconstrução. Aí isso fica a critério também do médico, qual é o tipo de cirurgia que vai ser feito e a escolha dela, tá? E Porque aí às ela vezes pode tem ser feito imediatamente ou devido ao caso, esperar algum tempo, né? algum tempo. Então, assim, são critérios que o médico mesmo vai expor qual o melhor momento de se fazer essas reconstruções e esse tipo de cirurgia, né? É um direito Também. que a legislação brasileira assiste, mas não Uhum, adianta a legislação brasileira assistir. A gente sabe que depende é, desses encaminhamentos médicos e também depende muito da liberação do SUS para isso. A gente sabe que isso pode, às vezes, ultrapassar os 60 dias, né? isso. Infelizmente, o processo não segue como manda a lei, vamos dizer assim. Tem alguns imprevistos, algumas demoras, que por mais que a lei esteja aí, sempre existe um critério ou outro que vai atrasar esse andamento. Mas, assim, tem que estar atento para isso e para o prazo que ela tem para fazer. Então, ela também tem que estar sempre seguindo e monitorando esses passos a passos para poder não cair também no esquecimento, porque como é muita gente, como o SUS atende muita gente, isso tem fila, tem, vamos dizer assim, né? Tem critérios de prioridade, então todas essas situações. A, que, Exatamente. a questão de plano de saúde também, cada um tem o seu contrato, ele tem que procurar o plano para ver quais são os critérios que o plano de saúde vai colocar, qual é a cobertura que ela tem, entendeu? Olha, eu vejo, né, quando você vai falando, eu fico pensando aqui, a importância do familiar junto, porque além de todo o tratamento, né, de ter que, da gente estar trabalhando a qualidade de vida dessa pessoa para continuar um tratamento com um mínimo de intercorrências, com essas questões mais organizadas, tem toda uma parte burocrática, que é o que você está falando, de prazos, de documentos, de, Sim. né? Então, eu acredito que geralmente as pessoas que chegam até você, elas devem estar indo com algum acompanhante ou familiar que vai auxiliando nisso. Sim. Você ajuda bastante, não é, Raquel? Ajuda bastante. Eu sempre estou cobrando dos familiares a presença. Assim, a gente tem visto uma boa participação. São raros casos que a gente tem que intervir, mas a gente sempre, no início, a gente foca até para eles saberem a importância disso e manter. Mas a importância do acompanhamento do familiar são nessas questões que ele vai ajudar o paciente a decidir ali, até mesmo no período de tratamento, o que é melhor, qual a decisão melhor a ser tomada, né? Então, assim, por isso que a presença dele e o suporte é importante. Sem dúvida, porque e às vezes a gente também não sobrecarregar apenas um familiar, né? Que Isso, outras isso. pessoas, um acompanha durante o tratamento, o outro olha INSS, o outro organiza medicamentos, Plano porque de saúde, outra medicação. são É sempre, eu sempre faço o alerta para que tenha mais de um suporte, tá? Isso eu sempre faço, porque a gente sabe o quão é difícil só para o paciente e só para uma pessoa também ajudar.
É sempre é fundamental a participação de todos, a não ser aqueles, claro, que têm algumas restrições ou algumas dificuldades que não pode contar com todos. Mas a gente entende esse aspecto também, né? Sim. Mas a gente sempre apresenta as possibilidades. E sem falar também, Raquel, que a gente está no momento que as pessoas estão tendo menos filhos, a gente tem visto isso no censo, né? Sim. Então a gente tem aí Eles uma moram fora. envelhecendo e uma população envelhecendo sem descendentes, né? E a gente Sim. tem que lembrar que e a gente já está contando aí com serviços especializados, empresas que fazem esses acompanhamentos, né? Não sei se você recebe, eu estou sempre recebendo no consultório alguém falando, olha, tem um grupo, né, de pessoas que acompanham, que em cirurgias, exames, que despachante que faz essas entradas, e eu acredito que isso deve fomentar mais ainda, porque o paciente sozinho fazer isso é, é desgastante, né? Você sai do Uhum. tratamento, vai para o INSS e olha isso. Então, ter essa ajuda, e às vezes não precisa ser de um familiar, pode ser de um amigo, né? Que é o que a gente fala Sim. ali do acompanhante, de uma pessoa que possa realmente estar auxiliando. E às vezes tem também aquelas pessoas que fazem isso como forma de trabalho também, né? Tem pessoas que dormem, né? Cuidadores, né? É. Cuidadores, isso, me fugiu. Isso. Cuidadores e que a pessoa que ajuda a pessoa em todos esses trâmites aí também. Muito importante a gente enfatizar isso que você está falando mesmo, né? Da gente ter Uhum. acompanhantes, cuidadores, caso o familiar não esteja próximo. Sim. Esse é um alerta que a gente sempre faz ali no início. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o papel do assistente social, porque tem uma série de coisas por trás do tratamento oncológico que as pessoas não se preocupam. Então, o papel nosso é esse, sabe? Por isso que se perde muito em não se ter um assistente social na equipe, porque às vezes isso passa, às vezes, despercebido. Um preocupa com a medicação, o outro preocupa com a alimentação e o social, né? Exato. A parte que mais interfere no tratamento, visto até pelos assistentes sociais dos grandes centros, é a interferência desse aspecto, tanto social quanto financeiro, né? Isso. Então, o foco que a gente tem é trabalhar nesse aspecto, é esclarecer ao paciente todo o tratamento, tudo que envolve o tratamento oncológico. E assim, a gente pensando também que a gente fala de tantos aspectos e um impacto muito importante, que é o que você começou falando, é o impacto financeiro que um tratamento tem na família de uma pessoa, né? Sim. Então a gente vê, tem pessoas que não esperavam e às vezes tem que vender alguma coisa para continuar um tratamento, às vezes não tinha plano de saúde. E aí eu acho que é muito importante o seu papel, porque de poder esclarecer que direitos sociais essa pessoa tem. Nem sempre ela vai precisar desembolsar tudo, né? Eu me lembro de você já deu várias informações assim de questões não tão De rápidas. medicamento de alto custo, Isso, você né? Que poderia a falar gente isso um tem uma pouco. rede. Então, são um dos benefícios, né? Que é a medicação de alto custo, que às vezes tem, mesmo para quem tem plano de saúde, não existe a cobertura. Então, a gente tem os serviços públicos dos quais a gente encaminha para poder a pessoa adquirir esses medicamentos quando há necessidade. Então, assim, a preocupação, nossa, a medicação é muito cara. E aí? O Hum, plano de saúde não cobra. Então, a gente também está nessa parte para poder orientar que tem a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde que dá esse amparo ao cidadão. e a gente sabe que existe uma interface aí do seu trabalho com o direito da Com saúde. as redes. Isso.
Então, um advogado da área de saúde, ele pode entrar, né, Sim, a favor desse paciente contra o Estado. E eu não conheço nenhum caso que não tenha tido ganho. Pode demorar um pouco, uhum, mas é. esses medicamentos chegam. É isso que essa é a sua visão E bem? essa é a visão, sim. A gente tem, a gente foca nisso, a gente não indica, mas a gente orienta que procure um advogado, né, da área da saúde, para que ele entre com o recurso e com a via mais rápido. Porque muitas das vezes tem sim que judicializar esse processo para que não interfira no tratamento, entendeu? Então, Exato. existe essa parte, a gente encaminha mesmo para essas orientações judiciais. Que são muito importantes, né, Hum. nesse momento para que o tratamento não pare. Essas são as questões assim bem emergenciais que a gente está falando. Uhum. Tem mais alguma orientação que a gente não falou aqui dessas questões iniciais que tanto o paciente quanto o seu familiar ou acompanhante deve estar Uhum. atento? Porque a gente tem os prazos, como você está falando, dentro desses Uhum. prazos, essas coisas precisam ir sendo feitas, né? Sim, algum desses benefícios exige que seja logo quando o paciente inicia o tratamento. Outros não, outros vai a critério do paciente e a qualidade de que ele vai ter para entrar ou não com esses pedidos, mas isso tudo é orientado por nós. A isenção, por exemplo, do IPTU, ele tem esse direito, né? Hum, Ah, cada prefeitura estabelece suas regras, ele estando dentro dessas regras, atendendo a todos esses critérios, ele tem esse direito. A isenção na compra do veículo, ele também com o Detran, ele tem algumas isenções de taxas, né, digamos assim, veículos adaptados, né, hum, não há necessidade de grandes adaptações, são adaptações ao momento em qual o paciente se encontra, né, então são mais uns benefícios que a gente também orienta, a quitação do imóvel, né, o paciente oncológico, ele tem esse benefício também, o paciente, quando ele compra, quando ele já tem, isso não vale para financiamentos futuros. São uhum. financiamentos que já estejam em vigor. Ele pode recorrer junto ao banco que ele financiou, pode, dependendo de como foi feito o contato, chegar até a quitação do imóvel. Entendi. E Entendeu? a questão do IPTU, ela é municipal, né? Então, Ela é tem municipal. Goiânia já tem, eu me lembro da tramitação desse projeto, eu não sei como que ficou. Teve um deputado que Olha, teve com a Jaqueline, gente. Goiânia sim, é o município mais difícil de se conseguir esse benefício. Os É, critérios eles são muito rígidos, então assim, quase são poucas pessoas que conseguem atender. Mas no interior geralmente é mais fácil. Tem interior que às vezes o próprio paciente inicia essa vamos dizer, essa lei, né, através dos vereadores, da política, do setor, às vezes nem se tem ainda, e aí, através do vereador, é criada essa lei e passa a vigorar a partir daí. Então, é aonde a gente também faz essa orientação. Dê uma olhada se o município tem, ver com os vereadores para saber se há possibilidade de levar isso a plenário. Então, são todas essas situações que a gente fala. Mas, assim, geralmente no interior, as prefeituras elas têm os critérios mais suaves, vamos dizer mais, assim. uns trâmites mais fáceis para fazer. Mais fáceis. Uhum. E com relação ao imposto de renda, existe uma isenção. Sim, a isenção do imposto de renda é na pensão ou aposentadoria. Hoje mesmo a gente teve uma paciente, eu acho que ela deve estar até aí assistindo a gente, que eu convidei, né? Ah, ela gostaria de saber, com relação, agora já é a hora de declarar imposto de renda, né? Ela Uhum. queria saber de que forma que ela poderia fazer isso. Mas ela ainda está na ativa, né? E como eu afirmei no início, essa isenção é para aposentadoria e para quem recebe pensão.
ela pode entrar com esse pedido dessa parte cobrada pelo imposto de renda, enquanto estiver em tratamento. Isso tem o critério lógico da Receita Federal, que de tempos em tempos o paciente passa por avaliação, para saber se continua ou se interrompe o benefício. Ah, certo. Então, enquanto ele estiver em tratamento, se ele aposentar, esse benefício fica. Se ele aposentar por essa questão. Sim, sim. A partir do momento que ele der a entrada na aposentadoria, ele já dá a entrada no pedido da isenção do imposto de renda. Ah, certo. Gente, é muita coisa, né? Não, são muitas coisinhas. Você tem isso escrito, você fala. Como é que você faz? Porque eu fico imaginando, o paciente ele já vem com uma série de informações que ele não conhecia, ele já vem com seu impacto emocional e com essas informações que vão ajudar imensamente, principalmente numa questão financeira, né? E isso ele já sai, porque existem várias cartilhas, existem cartilhas municipais, cartilhas federais, federal. Como você entrega aí? Como é que é feito isso no momento da consulta? Então, nós temos aí nos sites várias cartilhas dos direitos do paciente oncológico, né? Nós tínhamos antes uma cartilha da qual a gente entregava para os pacientes, a Sociedade Brasileira fornecia e a gente gratuitamente doava para os pacientes, né? Mas isso está online agora, a pessoa pode entrar, no Google mesmo, ela vai encontrar várias cartilhas que fala desses direitos. A gente vai falando assim, à medida pelos anos de trabalho, a gente já consegue ter isso em mente, né? Mas o paciente pode ter isso no seu computador baixado, ele pode imprimir e andar com isso, porque isso vai sempre favorecer, né? Eu oriento essa questão também, dele ter sempre essas cartilhas, com modelos das petições, né? Então, tudo isso para facilitar. Eu tenho um modelinho aqui, ó, que eu carrego comigo, vou mostrar para vocês. Ver se dá para ver aí. Ah, sim. Vendo? Sociedade Brasileira, ela fala todos os benefícios, orienta como recorrer e o modelo das petições. Tem várias, mas eu gosto muito dessa, porque essa ela explica melhor, ela vem os modelos da petição, ela tem as orientações de como ele entrar, tem algumas leis fundamentadas, entendeu? Então, assim, eu gosto bem dela e é essa capa que ela apresenta também no site. No site. Tá? No próprio Google. Isso, da Sociedade Brasileira de Oncologia. Oncologia Clínica, SBOC. Isso. Ah, sim. Nós da psico-oncologia, a gente faz congresso conjunto com a SBOC, sim, que são maravilhosos, né? Maravilhosos. E tem, sim. Ah, que bacana. Eu não sabia que essa cartilha estava no site. Aí, ó, gente, uma recomendação super, super preciosa, né? A SBOC é a nossa representação, né, no Brasil de oncologia clínica. Sim, de oncologia clínica. E temos aí, então, inclusive os formulários que orientam. Então, muitas coisas é mais o conhecimento do que a questão de ter um profissional que faça para a pessoa. Muitas coisas a pessoa vai conseguir fazer, ela está sozinho, ela mesma, ela estando atenta. E é isso que a gente prioriza, não que ele fique dependente sempre de um profissional para estar ajudando. Acho que a prioridade é a pessoa em si, ela se capacitar para recorrer a esses direitos, a esses benefícios. Nunca ficar na dependência de um outro profissional. Claro que ele vai orientar, claro que ele vai buscar o reforço, mas assim, ele dá conta de caminhar com os próprios pés, né, em luta desses benefícios, desses direitos. E é o que a gente fala, manter aí a autonomia do paciente, que é um dos pilares da bioética, né? A autonomia de buscar informações, a autonomia de tomar decisões, de ir atrás, e porque cada um que sabe aquilo que vai ser importante naquele momento. Então, às vezes... E é o foco do serviço social, né? A consciência,
né? Sim. Daquilo que ele precisa e daquilo que ele quer como cidadão. E para ele saber o que vai ser bom para ele naquele momento, ele precisa da orientação profissional, que é o que você está falando. Profissional. Então, às vezes, Isso. não é o caso da aposentadoria ou não é o caso do imposto de renda, mas tem aí a questão de um IPTU, tem uma questão, não sei, transporte público também, muitas capitais. Transporte público temos também, depende, claro, de alguns critérios, né? E da questão financeira também. Mas existe paciente que não tem condições do transporte, que ele vem de outro município, existem as redes nas quais a gente tem um acesso, né, de comunicação direto ou indireto, para que ele venha ter esse benefício de ir e vir. Olha que coisa legal. E assim, a gente falando desse ir e vir, que é algo assim que realmente mobiliza, principalmente que está no interior, a gente tem na capital as casas do interior. Sim. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu sempre oriento isso, principalmente assim para pacientes do interior que vêm, às vezes tem que ficar no hotel, fala, olha, é impessoal, tá longe do Sebron, tá difícil de fazer o tratamento. Como que você aí no seu trabalho orienta para essas pessoas que vêm? Chama de núcleos, cada um fala um nome, né? Tem os núcleos do É. interior, como que é? Não, as casas de apoio, elas existem e são mantidas pelos municípios. Aqui em Goiânia, focado em tratamento de saúde. Essas casas de apoio, elas são geridas pelos municípios, né? Então, é dado todo o suporte para o paciente, são raros aquelas que têm deficiência de suporte, mas costumam levar, buscar, né? Tem alimentação, tem o repouso adequado, a maioria são casas, vamos dizer assim, salubres, a situação do paciente, entendeu? Então, assim, Goiânia é bem servido. E assim, o interior que não tem a sua casa de apoio, ele conta com auxílio de outros municípios, parceria. Então, sempre tem um lugar, né, para esse paciente que é do interior vir, para poder dar sequência no tratamento. E tem também a questão do transporte. Às vezes tem município que acha mais conveniente ceder um auxílio do transporte do próprio paciente, para facilitar até para eles mesmos, que às vezes é muita gente para vir para Goiânia, né? Então também tem esse suporte. E cada município rege as suas regras, né? Mas eu sempre oriento os pacientes que chegam no interior como eles estão vindo, de carro próprio, da prefeitura. Sempre tem esse alerta, entendeu? E isso é muito importante, porque além desse alerta, a gente mostra para a pessoa que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Muitas vezes um diagnóstico oncológico traz sim um impacto emocional, a pessoa não espera que isso venha acontecer e ela perde, às vezes, a por falta de informação, isso que a gente está conversando aqui, que na própria prefeitura, às vezes ali do interior, né, tem essa questão até mesmo para trazer para Goiânia, se não tem, tem com prefeituras vizinhas, e tudo isso que você está trazendo. Você tem essa lista daqui de Goiânia, Raquel? Não, eu não tenho uma lista, mas é assim, hoje a gente tinha uma lista, né? As coisas vão melhorando, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma comunicação bem direta com os municípios. Existe uma necessidade, a gente entra em contato, né, com as assistentes sociais do município para que isso aconteça. Entendeu? A gente entra em contato, passa Então, por a. exemplo, se vier um paciente, vamos supor, uma cidade, Barreiras é Bahia, né? Barreiras da Bahia. Eu vou dar o Tem uma exemplo do cidade bem município lá de Rio Verde, que é um contato que a gente Isso. tem, sabe? A gente liga, fala com a assistente social, ela entra em contato com o paciente via, né, o CRAS ou o CREAS. Então, assim, tudo isso é fornecido. Então, assim, a gente sempre tem esse vínculo com as redes. Isso é de extrema importância. Então, assim, não há necessidade da gente ter uma lista se a gente tem esse contato direto.
houve uma necessidade, a gente faz um relatório, tanto do médico quanto do serviço social, porque a gente tem que detectar também a necessidade disso, né? Então, a gente entra em conjunto com esse pedido, automaticamente o familiar procura o município, ou é a Secretaria de Saúde, ou é a Secretaria de Promoção Social, depende, cada município, né? Então, procurou ali, através dos contatos que a gente fornece, eles vão encaminhando, vão fornecendo os dados que precisa, mas assim, nunca está descoberto. Se a pessoa procurar, às vezes, claro, tem as suas dificuldades, mas nunca está só, ela sempre tem um respaldo. Ah, eu não sabia que o CRAS e CREAS tinha essa função, porque eu trabalho no Conselho de Psicologia e a gente tem um contato muito próximo com CAPS, CRAS e CREAS, que é aí essa rede, né, de assistência social. Então, as assistentes sociais que estão nesses locais, a gente pode encaminhar também. Pode, a gente encaminha, a gente primeiro faz um contato, né, para saber Sim. como que essa instituição está atuando ali no município, no setor, mas geralmente, como é um município, elas têm esse controle das regiões, né, do que acontece nos municípios. Geralmente a gente vai falar de um paciente que ele já é conhecido ali na rede, pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, às vezes ele já tem um vínculo com o CRAS, às vezes ele já tem um vínculo com o CREAS, entendeu? Então, assim, dá para a gente, nesse elo que eles têm com os cidadãos lá do município, a gente consegue absorver as coisas. E é verdade, porque a gente vê quando a gente chega aqui, né, Sebron, que é grande, a gente fala dos pacientes, a gente consegue localizar Consegue? ali Então. no interior que tem ali uma representatividade menor, né, devido ao número de atendidos, com certeza. E é muito importante isso que você está falando, Raquel, essa questão da gente ativar as redes, né? CAPS, CAPs, CREAS e os CRAS, CRAS. porque realmente ali é a questão, eles estão ligados, né, à assistência social a nível federal, e ali realmente é onde a gente deve começar mesmo. E as equipes são bem muitas, atuando. todas as equipes têm psicólogos, todas as equipes têm assistente social, é uma equipe mínima, que sempre estão esses dois profissionais, e é muito legal você ter lembrado isso, sim, né? E está disponível, está aí, é a pessoa chegar, vamos dizer assim, é um local de porta aberta que está ali para a população como um todo mesmo, né? Sim, isso mesmo. Existe advogado público para essas questões oncológicas, já que a gente está falando do assistente social, do psicólogo, do médico da equipe, o caso dos pacientes que precisam de dar entrada para medicamentos de alto custo junto a um advogado. Nos CAPs, CRAS, CREAS, tem essa assistência ou não? Aí já vai ter que procurar uma Não, defensoria aí pública. a Defensoria Pública, a gente orienta que ele procure o fórum da cidade, né, para ter acesso ao promotor público, aonde ele vai ter o mesmo atendimento. Aqueles que têm uma situação financeira melhor, ele vai ter um profissional para orientar. Aí isso também fica a critério do paciente, né, fazer essa escolha. Mas tem o fórum com vários advogados, inclusive, né, para poder dar essas assessorias quando necessário. Isso. É isso que eu acho muito importante, Raquel. É a gente fazer isso publicamente, né? Você veio a primeira vez no Sebron, nesse grupo, me lembro muito bem quando você veio, né? Você estava numa outra empresa, você ficou sabendo desse trabalho. E é isso que a gente tem feito ao longo aí de 15 anos, né? De trazer informações de qualidade, com pessoas Qualidade. que sabem caminhar. Porque quanto mais informações o paciente tem, o familiar tem, até mesmo equipes, a gente recebe profissionais de equipes multidisciplinares para vir ouvir o que a gente está falando. Estou vendo aqui vários psicólogos nos acompanhando aqui na nossa live,
presencialmente, a gente sempre tem profissionais que vêm de várias áreas. Por quê? Porque a gente está falando de um setor da área da saúde que tem suas particularidades, que não são as mesmas questões que tem para todos os outros tipos de tratamento. Por isso, a grande importância do conhecimento para que a gente tenha mais tranquilidade, mais qualidade de tratamento, para que a gente entenda que tudo isso é uma rede. Eu acho que a grande palavra é essa, é uma rede de apoio que não está só dentro de uma equipe multidisciplinar, que ela se amplia, como você falou muito bem agora, né? Ela se amplia para as prefeituras, ela se ampliam para as questões filantrópicas, ou seja, tem muitas pessoas aí fazendo trabalhos assim, a gente, né? Tanto é que a gente falou no início dessa live da nossa grande parceira, Lene House, que vem aí né, trazendo sempre essa questão das perucas e tudo gratuitamente. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo, porque a gente, com certeza, a gente abre espaço aí para as pessoas verem o que elas estão precisando, se elas precisam voltar até você, se elas precisam vir ao psicólogo, se em alguém da equipe, ou se é na própria prefeitura, na cidade que elas estão. A gente recebe muitas pessoas do interior. E entender o paciente como um todo, né? E a gente está integrado nisso, em conhecer, em saber como o psicólogo está acompanhando, se ele tem necessidade. Muitas das vezes a gente trabalha muito em conjunto, onde eu faço essa indicação dos outros profissionais, porque às vezes ele não sabe que tem e que pode aderir a esse programa. Então, essa informação também é repassada ao paciente assim que ele inicia. Olha, você tem o psicólogo aqui, você tem o nutricionista que vai acompanhar junto com o seu médico todo aquele suporte que você tem necessidade. Hoje eu ouvi isso. Eu não sabia que tinha. Falei, não, nós temos todos esse aparato, né, para você, à sua disposição. Exato. Então, essa informação também é importante para o paciente. Demais, demais, demais. Muito, eu acho que toda informação é importante. Tudo que você puder trazer, porque é um mundo novo. A gente precisa pensar que quando você entra, tanto é que quando as pessoas falam onde é o Sebron, nunca ouvi falar do Sebron, é porque a atenção, a vida da pessoa está voltada para outras questões. Quando vem para um tipo de questão, é outro mundo que se abre. E dentro desse mundo que se abre, a gente tem informações que para a gente são básicas, mas que para as pessoas não são. A gente precisa de estar constantemente trazendo essas informações, fazendo lives. Acredito agora aí com esse rebaixamento do número de casos de Covid, a gente deve... estou aguardando, né, o ok para voltar para as reuniões presenciais, porque aí a gente vai poder trazer mais pessoas que têm interesse, que estão, às vezes, passando, que comunicam. Ontem, uma paciente no consultório me cobrou, falou, nossa, quando que a gente vai voltar? Saudade de conversar, de fazer alguma coisa, porque esse grupo, eu não sei se você sabe, Raquel, a gente vai para o cinema, a gente sai para jantar, a gente sai para tomar um café, e os pacientes estão sentindo falta. Falo pacientes, mas já não são pacientes tão assíduos, porque depois já estão a cada 3 meses, depois a cada 1 ano, a cada 5 anos, mas que continuam vindo para multiplicar esse bem-estar que foi recebido durante todo o tratamento que fez no Sebron. E é muito importante a gente dar essa fala para essas pessoas, para falar da experiência. Eu acho que você viu isso na reunião do ano passado, né? De algumas pessoas que passaram. E é muito gratificante a gente ver que informação muda-se vida, né? Informação traz qualidade de vida. Informação desmistifica que o câncer é uma doença que não tem jeito. Então, tudo tem jeito desde que você esteja bem informado, desde que você esteja atento, desde que você faça prevenção. Então, esse é o nosso papel enquanto profissionais da área da saúde, a gente trazer informações e mostrar que
a saúde da pessoa não está na mão da equipe. Nós somos uma equipe multi, no qual o paciente é o centro dessa equipe e a gente precisa dele para ir em frente. E ele precisa estar trazendo para a gente também as suas dúvidas para que a gente vá alimentando ele com todas essas informações, não é? Sim, isso mesmo. E que ele não está sozinho. Nunca. E a palavra-chave, né? Agora vai ter o Congresso Internacional de Psico-Oncologia no Canadá, e o tema desse congresso é abraçando as formas de fazer psico-oncologia. Isso quer dizer o quê? Que não, a gente não está sozinho e que a gente tem aí várias formas da gente trazer aí uma boa qualidade de tratamento para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida, De né? vida. É, E é a aí prioridade. é a nossa prioridade, que é o quê? O que você falou muito bem aí, que é a saúde integral, né? E quando a gente fala em saúde integral, não é só o paciente, a gente está incluindo aí paciente, familiar e a equipe também. A gente também precisa do autocuidado para a gente seguir em frente, né? Sim, sim. Raquel, tem mais algo que a gente e que você gostaria de falar para a gente poder ir finalizando e fazendo as considerações finais? Ah, eu gostaria. Eu acho que eu não falei de seguro de vida. Ah, fica à vontade. Então, eu gostaria de falar do seguro de vida, principalmente para as mulheres, que era para ser dito lá no início. Mas por que que eu falo assim direto para as mulheres? Porque existem muitos seguros, seguro saúde, seguro mulher, né? É, vamos dizer assim, específico para as mulheres. Uhum. Tá? Esses seguros de vida, eles dão cobertura por patologia grave, onde entra o câncer, e ela tem o direito de fazer o resgate parcial daquele montante que foi contratado, entendeu? Então, assim, muita gente não que tem seguro de vida, ele já sabe, mas existem aqueles seguros de vidas casado, conjugado às contas bancárias. Esse seguro também dá o direito a esses saques. Então, eu gostaria sempre estou reforçando isso, né? Porque às vezes o paciente tem esse seguro de vida e não sabe que tem, não sabe que está pagando, entendeu? Junto ali às taxas do banco e passa às vezes despercebido. E nesse momento vai ajudar bastante, né? Durante o tratamento, para o tratamento. Nossa, Então, o muito seguro de vida, ele dá essa cobertura. exato. E eu também já ouvi paciente me falar que tem alguns empregos públicos que têm um seguro de vida compulsório também, que Sim, tem. depois que você Privado. também, Uhum. né? Olha que Isso. se a gente for olhando, são muitas coisas, muitos direitos que esse paciente ele pode ir atrás. Por isso a importância de vir acompanhante, de vir familiar e ter um fôlego nesse início. Às vezes eu comento com o paciente que realmente no início é cansativo, porque são muitos exames, depois começa um tratamento, mas a gente vai se adequando a essa rotina. Isso. Gente vai vendo, como você mesmo falou muito bem, que estamos todos de mãos dadas, né? Ninguém está sozinho, cada um está ali para oferecer aquilo que pode estar fazendo nesse momento para o paciente. E eu acho assim muito, muito bom que o paciente comece o seu tratamento sabendo dos seus direitos. Eu acho que isso é muito importante, né? É extremamente importante, porque vai influenciar em todo o tratamento, em toda a condução do tratamento. Exatamente. Entendeu? Raquel, eu só tenho a agradecer, né, o aceite, né, que você teve do nosso convite aqui do CEAMA, em nome de nós, coordenadoras, doutora Maria Márcia e eu. E essa live vai ficar gravada. É a primeira vez que a gente faz pelo Instagram, porque a gente tem um número maior de pessoas que acessam, e as pessoas vão poder estar te ouvindo essas informações super importantes e de qualidade que você trouxe aqui para gente, né? Muito obrigada em nome do CEAM, em nome, né, de todo o trabalho que a gente faz aqui no Oncoclínica Sebron. Isso. Eu que agradeço, estou à disposição para
outras vezes, né? Estou à disposição dos pacientes, caso queiram tirar essas dúvidas, né? Lembrando que a gente faz essas orientações durante todo o tratamento. Então, teve alguma dúvida, pode me procurar, eu estou à disposição para tentar corrigir alguma coisa que há necessidade, repassar as informações adequadas. E estou à disposição de vocês também para outros eventos. Estamos aí. Oh, que maravilha. E a Maria Aparecida Gomes está te dando os parabéns, que as suas informações foram muito boas. Obrigada por participar, Maria Aparecida. A Les Galve também está aqui aplaudindo. E que bom que vocês gostaram, porque a gente está fazendo isso justamente para isso mesmo, para vocês. E nós da equipe toda multidisciplinar estamos à disposição para isso. Raquel, um grande abraço, boa noite Boa e até noite. breve, então. Eu vou terminando aqui Até. e vou salvar, tá? Obrigada. Beijo. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, que participaram. Muito grata.